gravação? Ok, então, boa noite mais uma vez, obrigada pela presença. E nós temos hoje a alegria de iniciarmos um novo capítulo, que nos nossos estudos de quinta, que a gente segue a sequência, nós já vimos uma vez, há cerca de 2 anos atrás, 2 anos e meio, e estamos revendo agora. E isso também é bom rever, porque nós aprendemos através da repetição. E hoje, nesse início de capítulo, que é sobre o currículo do Espírito Santo, como que ele vê o mundo, hoje, em especial, nessa sessão, nós temos o julgamento do Espírito Santo sobre todas as coisas. E uma das coisas que a gente vai percebendo também, que à medida que nós vamos avançando aqui no livro-texto, ele vai também se tornando cada vez mais, numa leitura assim, mais lógica, mais fácil, mais sequencial, e isso tem também uma explicação, porque a própria tradutora, não, a própria pessoa que recebeu o curso, a Ellen, ela, com o tempo, ela ficou mais aceitável a ela mesma também aceitar essa mensagem do curso, e aí a fluidez pode vir com mais, conseguiu vir com mais fluidez o curso, porque ela estava mais aberta. Então, nós vamos ver que cada vez mais nós podemos ler com mais facilidade, com menos explicações, porque o próprio curso ele vai se explicando. Então, hoje vou fazer mais em forma assim, de leitura comentada, trazendo ainda o que vou sentindo aqui de explicação a mais, e a qualquer momento também vocês podem levantar a mão se tiver alguma dúvida, ou se quiserem colocar um exemplo de prática baseado no que está sendo dito aqui. E antes de iniciar, então, essa leitura, eu convido vocês a nós fazermos, como nós sempre temos feito, a nossa entrega de propósito para o próprio estudo de hoje. Para o estudo de hoje, e na verdade, essa entrega de propósito, ela é estendida a tudo que fizemos, mesmo que muitas vezes nós ainda esqueçamos isso durante o dia. Mas mesmo esquecendo, é bem verdade que dentro de nós temos essa meta de que queremos que tudo que nós vivenciamos e aprendemos nesse mundo venha do Espírito Santo, porque reconhecemos nele o sistema de pensamento que fala a favor do nosso ser do Cristo, que nós estamos esquecidos dele, sonhando que somos outro personagem, e do próprio Pai de Deus. O Espírito Santo tem essa função de nos levar de volta, e por isso que nós colocamos a nossa mente, a nossa capacidade de aprender, à sua disposição. E assim nós temos hoje essa sessão, o julgamento do Espírito Santo, onde nós vamos ver uma interpretação diferente da corriqueira, da do ego, e é um julgamento prático que nós podemos lembrar de fazer junto com o Espírito Santo a cada caso específico, a cada situação que nos tira a paz, porque quando a nossa mente não está em paz, nós não estamos na nossa mente certa, nós estamos tendo nosso próprio pesadelo, sonhando com uma interpretação diferente
que não vem de Deus, e é essa interpretação que precisa de correção. Como ele começa aqui dizendo, foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real, e o caminho para isso é muito simples. Então, o erro, ele é só um equívoco, é uma interpretação, não é real porque não foi criado por Deus. Nada que não venha de Deus é real, e se Deus é incapaz de erros, todos os erros são apenas formas de interpretação equivocada. Elas não são a realidade. E por isso que podem ser desfeitos. É por isso que o perdão pode desfazer o erro. Se o erro fosse real, uma vez tornado real e depois desfazê-lo, seria impossível, porque o que é real já está aí, não pode mais ser alterado. Mas se nunca foi real, foi só imaginado que foi real, basta reconhecer a verdade e aquilo que foi imaginado simplesmente desaparece. É assim que o perdão desfaz todos os erros do mundo. E ele seguindo aqui falando: se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Então, vejam, para nós estarmos perturbados é porque já tornamos real um erro e precisamos mudar a nossa mente e não aquilo que está errado. Porque aquilo que está errado, na verdade, é uma interpretação nossa de que lá está algo errado, mas essa interpretação pode ser mudada. Como ele segue. Mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Então, a verdade está na nossa mente certa, está no Espírito Santo, está no Cristo. Nós, na verdade, nós somos co-criadores com Deus, nós não precisamos fazer nada, mas como estamos com a nossa mente equivocada, quando nós vemos um erro, nós estamos equivocados. E aí sim nós temos que mudar o nosso sistema de pensamento, nós temos que fazer esse primeiro passo, esse reconhecimento de que é nós que estamos equivocados e que essa interpretação nossa precisa mudar. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. É o que eu acabei de fazer. Nós não respondemos diretamente aos erros, embora pareça assim. Por exemplo, quando alguém me ofende com uma palavra, um familiar do meu convívio me xingue de uma maneira grotesca e eu me ofendo com isso. Eu nunca respondo diretamente ao que ele falou, mas a minha interpretação de que eu sou esse ser que ele falou, ou a minha interpretação de que ele me atacou, ou a minha interpretação de que eu preciso me defender porque de algum modo isso me atingiu que ele me falou. Então, isso precisa ser compreendido, e isso vale para todas as situações. Qualquer situação que nos cause medo, qualquer situação que esteja fora da experiência de amor, ela é baseada na nossa interpretação, e graças a ser a nossa interpretação é que pode ser mudada. Ainda bem que é assim, porque graças a isso pode ser mudado. Se nós respondêssemos diretamente às coisas, seria porque as coisas elas seriam reais. Mas como elas não são, é a nossa interpretação. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. Como sempre dou exemplos. Se estou no melhor momento da minha vida, vamos supor, acabei de ficar sabendo que ganhei uma bolada, vamos supor que se eu jogo na loteria e acertei ela, fiquei sabendo e no mesmo minuto alguém tenta me dizer um palavrão, eu até sorrio de volta, dou um abraço, dou um beijo, porque estou feliz demais para me incomodar com o que ele me falou. Então, a minha interpretação. Mas se já estou mal da vida e alguém vem me xingar,
aí é como um copo d'água, a última gota, né, que derrama. Então, a nossa interpretação, por isso que ele diz, a justificativa para a resposta nunca está no que está acontecendo, mas na interpretação da nossa mente. Como que está o meu pensamento? Ou seja, com quem que está o meu pensamento? E certamente, se estou com ego, coisa boa não vai vir. Mas se eu quero correção, se eu quero a verdade, eu preciso ir para um professor da verdade. Preciso ir para ver com a interpretação do Espírito Santo. E é isso que a sessão de hoje vai nos trazer, a interpretação do Espírito Santo. E é por isso que analisar os motivos dos outros, te é prejudicial. Então, se é minha interpretação de tudo que eu penso que o outro tá falando, nem adianta também tentar entender o momento do que o outro está passando, por que ele está dizendo isso. Máximo com isso eu estou dizendo que ele realmente está equivocado, ele está fazendo uma coisa errada. Estou deixando de ver além do sonho a realidade dele. Então, se é sempre a minha interpretação, se eu vou tentar adivinhar a interpretação do outro, por que ele fez isso comigo, eu estou dando realidade ao erro, tanto quanto se eu estou com a minha interpretação equivocada. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Então, veja, se alguém nos prejudicar, é porque eu concordei de ver ele me prejudicar. Ninguém pode fazer algo ao outro sem um acordo a nível de mente, sem um acordo secreto de ambos fazerem parte desse teatrinho, ou, desse ataque, como ele diz, ou desse abandono. Eu tenho que aceitar na minha mente ser abandonada para alguém me abandonar, eu tenho que querer ser vítima para alguém poder me atacar, eu tenho que querer ser prejudicada para alguém o fazer, porque um sozinho, se na minha mente eu tenho uma interpretação correta, mesmo que ele não saiba da interpretação correta, ela não pode ser aplicada a mim, porque ainda somos da mesma mente e é preciso haver esse acordo para o teatrinho funcionar, o teatrinho do erro. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. Então, por detrás de tudo que o irmão faz, ou do que eu vejo no mundo, existe a verdade, ou existe a motivação real. Mas se eu estou tendo a minha própria interpretação, eu já estou fechada para isso. Então, a interpretação real, ela sempre vai me levar ao mundo real. Ela vai me levar à percepção corrigida. Mas se eu estou fechada para isso, se eu quero interpretar a meu modo o erro, já estou fechada para isso. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feito sem o envolvimento do teu próprio ego. Isso vale para todas as terapias do mundo, sejam elas aparentemente alinhadas ao amor ou não, se não for uma terapia que veja a irrealidade das coisas dentro do mundo dual e que nos leve a ver com a mentalidade do Espírito Santo, se não for assim, se for uma terapia dentro daquelas que fazem análises de ver onde que está a causa do erro, por que meu irmão está fazendo isso, e essas terapias todas, elas complicadas, como ele diz, obscuras, elas apenas parecem fazer sentido quando eu estou olhando com o meu próprio ego que está em falta. Aí parece que fez sentido que o irmão
ele só me agrediu porque ele também sofreu agressão, porque ele também teve isso na sua vida. Então, o que que eu estou vendo? Estou vendo através do meu ego, interpretando o que ele está tendo. E isso tudo, o Espírito Santo, ele olha além. Nada disso vai nos levar para largar o equívoco e voltar a lembrar da verdade. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Essas terapias de achar uma razão dentro do mundo, quer seja na minha infância, que daí me remonta aos pais, ou então dentro da sociedade, ou então dentro do país, ou dentro da etnia, ou dentro da condição social, enfim, qualquer coisa externa que eu acredito que seja a causa, que eu possa trabalhar essa causa para daí curar a mente, se essa for a ideia, isso é só uma tentativa de demonstrar que eu quero compreender o que eu estou percebendo. Então, é a minha interpretação e eu quero estar certa na interpretação. E o curso está me dizendo exatamente o contrário. Nós não temos condições de interpretar nada corretamente, porque nós esquecemos o que nós somos. Nem, nem sequer sabendo o que nós somos, muito menos nós vamos saber interpretar um mundo externo a nós. Então, a única interpretação verdadeira que nós temos é ainda, graças à resposta de Deus, à nossa ideia de separação, que é o Espírito Santo. Ele ainda guarda a interpretação que ele pode nos dar. Então, seguindo aqui no 2.3, isso é comprovado, então, todas as terapias que tentam justificar dentro do mundo por que a coisa está assim, por que isso está errado e como que isso deveria ser para ser certo, isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Todos que julgam e condenam ou veem o erro fora de si, fora delas mesmas, elas têm essa interpretação e acreditam na própria interpretação. Se não acreditariam na própria interpretação, não teriam essa consciência de tentar corrigir o erro dentro do nível onde ele está onde nós estamos interpretando ele. Podes, então, controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Ou seja, eu posso interpretar as coisas e com essa interpretação eu posso mudar o meu comportamento, posso dizer que compreendo meu irmão, por exemplo, perdoo ele porque eu sei que ele também foi sofredor, então posso mudar o meu comportamento, mas nunca a nível emocional. O meu sentir continuará me ferindo. O sentir não acompanha mudanças de comportamento. Eu posso mudar, buscar uma terapia de ficar o dia inteiro como um mantra, repetindo 1000 vezes que eu perdoo o meu irmão, que eu amo o meu irmão, mas se a minha interpretação é de que ele realmente fez um erro que ele está me atacando, o meu emocional continuará baseado naquilo que eu estou interpretando dele, no erro dele, naquilo que eu estou condenando nele. Então, o sentir, ele não nos engana. O comportamento, ele pode ser mudado, nós podemos trabalhar ele de forma de propósito, mas isso não vai mudar a condição da nossa interpretação. A Iraci levantou a mão, por favor. Ô, Ing, Oi. mas, por exemplo, numa terapia, se eu vejo a situação
e a mente me traz uma memória da infância. E eu chego lá nessa memória da infância e reconheço que tudo aquilo ali foi um sonho e que entrego essa memória para o Espírito Santo, não é válido? Pois como eu acabei de falar, uma terapia que é feita pelo ou para a entrega do Espírito Santo. Aí é válida porque ele não vai dar realidade ao sonho, ele vai como que ele vai te desfazer? Se você reconhecer na interpretação dele que isso não foi real. Se você entregar ao Espírito Santo e continuar com o sentimento ou com a própria interpretação de que isso de fato aconteceu na tua infância, o Espírito Santo não vai conseguir te tirar esse, não vai conseguir te aliviar ou desfazer isso na mente. Tanto é que muitos e muitos já honestamente tentaram entregar algo ao Espírito Santo e o resultado se frustraram pela ausência de resultado. Mas por que isso? Porque continuaram insistindo na própria interpretação de que aquilo que estavam entregando foi real. Então, a diferença é isso. Se na terapia foi visto isso, mas você tiver a interpretação do Espírito Santo de que você estava olhando para um sonho e você sonhou com isso para si e que isso não é real, porque você ainda é o Cristo, você entrega isso ao Espírito Santo e é desfeito. E o sentir será diferente de, por exemplo, ver numa terapia algo que aconteceu na infância, um ataque que aconteceu na infância, que causou um trauma e que foi esquecido, agora você o reviu e quer entregar o trauma ao Espírito Santo. Não vai funcionar, porque ainda pode até aparentemente trazer um alívio, parecer que traz um alívio, mas o sentir não será da paz, porque não foi desfeito, porque continuou dizendo que lá na infância houve um ataque. Conseguiu captar a diferença, Iraci, Sim. entre realmente entregar a interpretação do Espírito Santo e entregar a própria interpretação ao Espírito Santo. Então, interpretar com o Espírito Santo ou eu mesmo interpretar e entregar ao Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Tá, E com o tá. Espírito Santo, nós sequer precisamos dessas terapias de ir lá na infância, porque o Espírito Santo nos leva direto à causa. Não é, como ele diz, essas coisas são complicadas, obscuras, e sempre é feito com o próprio ego. Sempre que se eu tenho que revisitar uma infância para ver um trauma, eu já estou com o meu ego dizendo que eu sou falível, que eu posso ser ferido. E por isso que na infância fui ferida. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nós não precisamos disso. Nós podemos simplesmente ir diretamente, reconhecer, sim, que não estamos em paz, que algo está errado, mas é a nossa própria interpretação, e por isso que precisamos mudar a nossa mente, mudar para o Espírito Santo. Uhum. Tá bom, obrigada, Ingrid. Vai clareando mais à medida que É. nós vamos ver aqui o texto também. Tá bom, gratidão. Obrigada. Então, a reação, nós podemos mudar o comportamento, mas o sentir vai continuar o mesmo. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade. Então, comportar-se de um jeito diferente de como que nós temos vontade, isso seria um ataque, uma quebra da integridade da nossa mente, colocando um nível contra o outro dentro dela. Então, não adianta também dar uma de bonzinho, então a cura é de outra forma, não é através de nós mesmos tentar mudar o comportamento, mas o sentir, continuar acreditando no ataque, por exemplo, que nós somos falíveis. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. Aqui agora Jesus começa a falar da interpretação real.
Nossas interpretações, elas não fazem sentido porque elas são um caos, elas não são baseadas na verdade de Deus. Elas são nosso próprio pesadelo, nós as fizemos dentro do sonho. Mas existe uma interpretação de olhar para o sonho que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Então, essa interpretação não é feita por nós, essa que faz sentido. O Espírito Santo tem ela prontinha para nós. Basta nós largarmos da nossa própria interpretação e aceitarmos a do Espírito Santo, porque essa é a função especial dele dentro do sonho aqui, reinterpretar todas as coisas que o ego fez. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Então, isso nós já vimos em umas aulas anteriores, que o mundo real é feito da soma de todos os pensamentos amorosos. Então, o Espírito Santo, ele reconhece todo pensamento de amor, porque ele sabe que esse é verdadeiro, porque esse vem de um resíduo do amor de Deus. Aqui ainda é percepção, mas é uma percepção que não se opõe a Deus. Então, é de uma lembrança de Deus. E por nós ainda estarmos em Deus, que é possível um pensamento de amor, e tudo que é amoroso dentro do sonho, isso é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Então, o Espírito Santo, ou ele vê amor, pensamento de amor, ou é um apelo por cura e ajuda. O Espírito Santo não interpreta ataques, ele não concebe um ataque, mas ele vê sim a ausência de amor, e a ausência de amor pede por cura e ajuda. Cura e ajuda, o Espírito Santo percebe perfeitamente, e é sua função suprir a isso. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Então, cada vez que eu responder com raiva, porque eu me senti atacada por um irmão, mas eu me senti atacada porque eu não estava vendo que ele, na realidade, estava pedindo por amor, porque ele não estava expressando amor. Ele estava expressando bem ao contrário, que a mente dele estava ausente de amor, e por isso que ele está totalmente numa condição sem amor. Então, se eu não interpretar isso como um pedido de ajuda da parte dele, que é a interpretação do Espírito Santo, se eu responder no mesmo nível da própria interpretação que o ego me dá, que é com raiva, isso não tem justificativa alguma, porque isso não é a realidade. Não é disso que o mundo real é composto. Isso é apenas o script ou o currículo do ego. É isso que o ego quer, porque é isso que mantém o mundo da separação em andamento. É isso que perpetua o mundo da separação. Então, o ego, sim, ele acha que é justificável, mas em realidade, falando em realidade igual à verdade, não há justificativa alguma de responder a algum pedido de ajuda do irmão com raiva, com ataque. Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso que ele está pedindo. Lembrando que nós estamos falando aqui da mente, não estamos falando no comportamento. Se ele, aparentemente, no comportamento, vamos dizer, está pedindo dinheiro, isso é uma coisa de comportamento. Mas na mente, ele está pedindo a ajuda ou cura, porque ele está dizendo que ele está em falta, que ele está em escassez, que ele necessita de algo externo para atender uma necessidade. E a cura, ou a disponibilidade de ajuda, é ver na mente o que ele não consegue ver, que é que ele tem
tudo, porque ele é um filho santo de Deus e nada pode faltar a ele. Ele não pode estar em escassez, ele não pode estar em falta, é apenas aquilo que ele interpreta que ele é, que está em falta. Ele interpreta que ele é um ser separado de Deus, que ele é um corpo físico e psicológico andando aqui, e que, obviamente, está separado de outros corpos e, portanto, está em falta. Mas e ele não sabe que ele é o Cristo, mas a nós cabe, porque nós já estamos sabendo que nós podemos mudar a nossa mente para a fonte da cura, para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele sempre vai ter uma única resposta, e é oferecer ajuda a nível de mente. Eventualmente, talvez essa ajuda até se reflita em algum comportamento ou em alguma ajuda física também, mas isso é um efeito, um efeito colateral, isso não é o principal. O principal é sempre nós darmos essa resposta, essa disponibilidade de oferecer a ajuda, e ajuda ver por ele. Ele não consegue ver a sua integridade como um Cristo, mas nós podemos ver por ele na nossa mente, porque ele é a nossa mente. Então, isso é uma ajuda verdadeira. Oferecendo qualquer outra coisa, então, oferecendo a ele aquilo que ele acha que ele é, por exemplo, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequado. Então, se eu interpretar qualquer forma diferente que não seja de ajuda, eu estou dizendo, eu estou concordando que ele não é um Cristo, que ele é um ser em falta. E aí estarei atacando Cristo nele, estarei atacando a integridade dele, e isso se refletirá no sentir da própria mente. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Então, por que é tão importante nós vermos o Cristo no irmão? Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. Por isso que nós temos que ter a clareza na nossa mente de vermos com a interpretação do Espírito Santo, porque se nós não tivermos essa interpretação do Espírito Santo, nós vamos reagir à interpretação errada do ego que nós, se não estamos no Espírito Santo, estamos no ego, e vamos reagir a isso, e isso se voltará para nós. A tua resposta será, então, inadequada à realidade tal como é, mas não a tua percepção da realidade. Então, dentro do ego, a nossa resposta de contra-ataque ou de defesa, ela pode ser adequada à nossa percepção da realidade, mas nunca a realidade, porque a realidade é imutável e é uma só. Nada do que nós vemos aqui é criação de Deus ou é real. Então, qualquer forma diferente que não seja de forma de ajudar o irmão para ele também ficar ciente disso, e isso é uma questão de ver na mente isso, se nós interpretarmos de forma diferente, nós vamos perder o conceito da realidade. Nós vimos que o mundo real é feito da realidade, mas o mundo real, ele não estará ao alcance da nossa consciência se nós estivermos respondendo ao nosso irmão baseado na nossa percepção, naquilo que nós, novamente, sozinhos, com o ego, estamos vendo. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que são, exceto a tua própria necessidade imaginária de atacar. Então, só se eu quero atacar, só se eu ainda acredito que eu separei de Deus e agora eu tenho que atacar para defender o que é meu, só aí é que eu posso, eu justifico por que eu vou ter uma interpretação inadequada para com o irmão. Por isso que, como ele diz, não tem nada que me impeça, a não ser eu mesma escolher contra a cura.
É apenas isso o que faz com que estejas disposto a te engajares em batalhas sem fim com a realidade, nas quais negas a realidade da necessidade da cura, fazendo com que ela seja irreal. Então, de fato, aqui no sonho há necessidade de cura, mas de cura da mente e não de curar os personagens ou as coisas dentro do sonho. Esses são automaticamente curados à medida que a nossa mente estiver curada, ela deixa de projetar a doença para dentro do sonho. Então, ou nós aceitamos a cura na nossa mente, ou vamos continuar, como ele diz aqui, vamos continuar engajados em batalhas sem fim, engajados em nos defender, em atacar de volta, ou em revidar, ou de se proteger, enfim, tudo que nos leva à ausência de paz, porque isso tudo traz conflito. Não farias isso, então, e o conflito justamente porque torna o sonho real. Não farias isso a não ser devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é, afastando-a, portanto, de ti mesmo. Então, se eu não quero aceitar que eu ainda sou tal como Deus me criou, que isso aqui é só um sonho de separação, que nunca fiz um universo à parte de Deus, e que apenas estou sonhando isso, se eu me recuso a isso e eu ainda quero tornar real o mundo imaginário aqui, eu vou me engajar em atacar as coisas e em não ver, em não interpretar pedidos de ajuda ou expressões de amor em todas as coisas. Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Então, se eu não compreendo, como é que eu vou julgar? Isso é óbvio. Ninguém que tenha um investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Então, se eu quero ainda ver o mundo separado de Deus, se eu não quero ser um com Cristo, ainda tenho vontade de ser esse eu especial, esse eu individual separado do irmão, eu sou uma testemunha inconfiável, porque meu investimento ainda está na separação. Então, eu não deveria servir para ser meu próprio professor, porque a minha intenção é duvidosa. A minha intenção, ela está num investimento equivocado. Aí o meu investimento não estará na cura, não estará na volta do reconhecimento do Cristo que eu sou, e sim, no, e sim na continuação do equívoco. Se te recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é porque te recusas a dar e receber ajuda. Então, se eu não quero receber ajuda do Espírito Santo para meus próprios equívocos, se eu não quero dar ajuda ao meu irmão que também está equivocado, mas ele não sabe disso e ele acredita que o erro é real, se eu faço isso é porque eu estou me recusando a aceitar o Cristo que eu sou. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? Então, se eu não, a única forma de nós recebermos ajuda é dando ajuda, porque pela lei da criação de Deus, dar e receber são o mesmo. E nós só temos aquilo que nós doamos, aquilo que nós damos. O amor é assim. O amor só é amor porque ele dá a si mesmo. Assim, se nós nos recusarmos a ver um pedido de ajuda do irmão diante do comportamento errático dele, se nós nos recusarmos a isso, a oferecer ajuda, nós estaremos nos recusando a ter ajuda. Nós não receberemos ajuda do Espírito Santo porque nós nos fechamos para ela. E, no entanto, então, e nós poderíamos nós negar que nós não precisamos de ajuda?
E, no entanto, é o que estás afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz é que pode ser ajudado. Então, responder ao apelo que ele te faz é uma interpretação do Espírito Santo. E o Espírito Santo se comunica com a mente certa do irmão, porque é o mesmo Espírito Santo que está no irmão, é o mesmo que está dentro de nós. Se nós nos recusarmos a ir ao Espírito Santo no irmão e, em lugar disso, reagirmos ao ego do irmão, nós não saberemos que temos o Espírito Santo dentro de nós e nós nos equivaleremos ao ego e daí a razão do nosso sofrimento do conflito. Nega o teu auxílio e ele não nega o teu auxílio a ele e não reconhecerás a resposta de Deus para ti. A resposta de Deus para nós, de que nós ainda somos o seu filho amado, tal como ele nos criou, nós só saberemos se nós ajudarmos ou respondermos ao pedido de ajuda do irmão, porque o irmão também é um filho amado de Deus, tal como Deus o criou. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas tu precisas da sua. Então, o Espírito Santo não precisa da nossa interpretação, porque essa está toda equivocada mesmo, porque foi essa interpretação que em sua origem foi a interpretação que nós nos separamos de Deus. Ela apenas é manifestada em outras formas aqui. Então, o Espírito Santo não precisa dos nossos erros, mas nós precisamos da interpretação certa do Espírito Santo, porque nós esquecemos a verdade. E o Espírito Santo, ele nos traz a verdadeira interpretação. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. Então, essa apreciação, obviamente que o curso não é, novamente, do comportamento físico. Se o irmão está tendo um comportamento inadequado, ou é óbvio que ele está pedindo por ajuda, e a apreciação é nós vermos, além disso, o Cristo que ele é. Então, é uma condição mental de ver além do comportamento, além da forma física, além de qualquer tipo de forma, de vermos o Espírito, que é o mesmo Espírito de Deus que está no irmão. E isso traz apreciação. Ver o Cristo no irmão traz apreciação. E a apreciação, então, é a única resposta adequada ao irmão, porque essa ressalta a realidade tal como ela é. A gratidão é devida a ele tanto por seus pensamentos amorosos, como por seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. Vejo, então, que até os erros do irmão podem trazer a lembrança do amor na nossa mente, se nós nos lembrarmos de ir ao Espírito Santo, porque queremos ver com a interpretação dele. Então, tanto os pensamentos amorosos dele, que são da mente certa dele, quanto os pedidos de ajuda. Veja que não é os erros, os pedidos, porque erros não são reais, mas pedidos de ajuda de fato ocorrem. Ambos nos trazem a consciência do amor. E por isso, gratidão a ambos. Apreciação ao irmão em qualquer condição. E todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Então, sempre que eu fico tenso,
sempre que me incomoda, sempre que o meu sentir é de afastamento, ou qualquer sentimento que não seja expressão de amor, é porque ainda estou numa tentativa de não aceitar a interpretação do Espírito Santo a respeito do irmão. Ainda quero manter real a minha própria interpretação. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação. Existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Então, a resposta de Deus para a salvação dos nossos conflitos é sempre a mesma. Por isso que ela é tão simples. Existe apenas um professor da realidade que compreende o que ela é. Então, só existe um professor, o Espírito Santo. Ele compreende a realidade. Nós estamos aqui esquecidos da realidade e por isso que nós realmente precisamos do Espírito Santo e ele tem a resposta certa para tudo. E só ele pode interpretar verdadeiramente. Ele não muda propriamente acerca da realidade, porque a realidade nunca muda. A realidade é imutável. Não é porque caiu um sonho de separação na mente, em nossa consciência, que o Espírito Santo vai mudar a mente. Nós mudamos a nossa mente, nós esquecemos da verdade, mas o Espírito Santo não fez isso. O Espírito Santo não adormeceu quando ele colocou a sua mente para perceber aquilo que nós estamos percebendo, para poder nos ajudar. Nós é que nos equivocamos, mas como o Espírito Santo, ele não se equivoca, e a verdade dele, a percepção dele sempre vai para a realidade, então ele tem sempre a mesma resposta, por isso que é tão simples a salvação, é tão fácil, nós não precisamos fazer nada, o Espírito Santo faz, nós só precisamos aceitá-la em lugar da nossa própria interpretação. Mas se eu ainda quero estar certo, ao invés de ser feliz, eu não vou aceitar ao Espírito Santo. Só daí é que parece ser difícil. Se eu não quiser aceitar, se eu me recuso a aceitar a cura em mim mesma. Mas se aceito a cura, fica muito simples. Embora as tuas interpretações da realidade sejam sem significado no teu estado dividido, as suas permanecem consistentemente verdadeiras. Então, dentro da condição de mente dividida, dentro da condição de uma consciência limitada, individual, que não vê o todo, é claro que minhas interpretações vão estar erradas, mas isso não se aplica ao Espírito Santo. As dele sempre são e serão verdadeiras. Ele as dá a ti porque elas são para ti. O Espírito Santo conhece a verdade porque ele está em Deus, então ele não precisaria perceber corretamente. Ele só tem uma percepção verdadeira sobre as coisas do sonho para poder dar elas para nós. Para essa função que ele foi criado, para trazer de volta aquilo que nós, por nós mesmos, não poderíamos mais resgatar, porque nós nos colocamos fora disso. Não tentes ajudar um irmão a teu modo, porque não és capaz de ajudar a ti mesmo. Nós não temos uma interpretação correta nem sobre nós mesmos, porque não temos o alcance de ver o todo, sequer estamos lembrados do Cristo que nós somos, por isso que temos uma consciência ainda fragmentada, individual. Então, como que eu vou ajudar um irmão? Eu, por minha conta, por minha conta própria. Então, por isso que nós precisamos de ajuda do Espírito Santo. Mas escuta o seu chamado pela ajuda de Deus e reconhecerás a tua própria necessidade do Pai. Então, escutar a necessidade do irmão, de que ele está pedindo ajuda, porque ele não está lembrado de que ele é, de quem ele é como Cristo, essa interpretação, ela vem através do Espírito Santo. Então,
reconhecendo que o irmão tem essa necessidade de lembrar-se do Cristo, nós vamos ver que essa necessidade, na verdade, é nossa própria necessidade. E oferecendo a ajuda do Espírito Santo a ele, nós a recebemos para nós. É assim que ele se torna nosso Salvador, o irmão. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão são interpretações das tuas próprias necessidades. Então, se eu vejo o meu irmão faltoso, se eu não vejo Cristo no irmão, mas eu vejo ele como um indivíduo separado, à parte, e que está em falta, é porque eu tenho também essa interpretação sobre mim mesma. Me vejo separado, em falta e à parte. Então, tal como eu vejo o irmão, eu sempre o vejo através da minha própria interpretação. Então, essas também são necessidades que eu tenho. Dando ajuda, estarás pedindo-a. E se perceberes apenas uma única necessidade em ti mesmo, estarás curado. Então, dando ajuda que vem do Espírito Santo, reconhecendo uma única necessidade do irmão, que ela é minha, e eu ofereci a ajuda do Espírito Santo para sanar essa necessidade do irmão, eu mesma fui curada junto dessa necessidade. É assim que a salvação procede. Pois estarás reconhecendo a resposta de Deus como queres que ela seja, e se a queres, na verdade, ela será verdadeiramente tua. Então, aceitando oferecer ajuda ao irmão, porque ele está pedindo ajuda, é oferecer, ver ele através da visão do Espírito Santo. E o Espírito Santo olha além do sonho, além da fantasia, além da separação, e ele vê que o irmão ainda é o Cristo. E essa necessidade que nós temos, é disso que trata a expiação, de nós voltarmos a saber que somos o Cristo. E a única forma de nós voltarmos a saber que somos o Cristo é oferecendo a visão de Cristo ao irmão, é vendo Cristo no irmão. E como que eu vou ver no irmão? Aceitando a interpretação que o Espírito Santo tem dele, porque a nossa própria, ela é distorcida pela culpa, pela crença de separação de Deus. Então, ela não serve mais para o retorno, mas o Espírito Santo tem a interpretação certa para o retorno da nossa mente de volta à consciência de quem nós somos. Todo apelo a que respondes em nome de Cristo traz para mais perto da tua consciência a lembrança do teu Pai. Então, todo apelo ao Cristo, ver o Cristo no irmão, faz com que a nossa lembrança do Pai chegue mais perto da nossa consciência. Assim sendo, em favor da tua necessidade, ouve todo o pedido de ajuda que ele, como ele é, de forma que Deus possa responder a ti. Então, respondendo ao pedido de ajuda como ele sempre é um pedido de amor, porque o irmão não está se sentindo em amor, por isso que ele acredita que está em falta. Respondendo em realidade para ele, através do Espírito Santo, de ver além do sonho dele, quem ele realmente é, isso é responder ao pedido de ajuda, e isso traz a consciência de Deus para mais próximo de nós. Aplicando a interpretação que o Espírito Santo faz das reações dos outros, cada vez mais consistentemente, ganharás uma consciência crescente de que os seus critérios são igualmente aplicáveis a ti. Então, aceitando a interpretação do Espírito Santo para ver, ao invés de concordar que o irmão está atacando, ver um pedido de amor, porque o irmão está se sentindo sem amor, cada vez que aceitarmos isso mais consistentemente, mais nós vamos saber que nós ganhamos essa consciência de volta de que nós somos amor. Pois reconhecer o medo
Não é, então esses critérios valem para nós mesmos, pois reconhecer o medo não é suficiente para escapares dele, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Então, ver que o irmão está equivocado, ou ver o medo, isso, porque o que não é amor é medo. Então, ver o medo por si só, embora seja necessário que nós interpretemos que o irmão ele não está em amor, então ele está em medo. É apenas medo. Tudo que ele está fazendo que não é amor é apenas medo. Nós precisamos saber que essa interpretação vale para nós mesmos, mas para nós apenas ver o medo não é suficiente, porque só ver que é o medo ainda não desfaz o medo. Nós precisamos dar um passo além. O primeiro passo é reconhecer que tudo que não é amor é medo. Esse é o primeiro passo. Mas ainda é necessário que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. O Espírito Santo tem a função de traduzir o medo em verdade. E a verdade é que nós ainda somos como Deus nos criou, nós somos amor. No amor não existe medo. Na ausência do amor, ou na ideia de separação do amor, abriu-se espaço para o medo. Então, o medo, ele precisa ser reinterpretado em amor, mas isso é a função do Espírito Santo. Então, nós temos que reconhecer quando estamos no medo, mas não basta reconhecer, isso ainda não desfaz o medo. Agora, levando a nossa interpretação ao Espírito Santo e aceitando a dele, isso é aceitar a interpretação, ou, como ele diz aqui, a tradução do medo em verdade. Se fosses deixado com o medo, depois de tê-lo reconhecido, estarias dando um passo para mais longe da realidade, ao invés de estar avançando em sua direção. Então, se nós fôssemos deixados no medo, depois que nos foi pedido olhar para a nossa mente, reconhecer que tudo que não é expressão de amor é apenas medo, se nós fôssemos deixados no medo, isso não serviria para nós lembrarmos que somos o Cristo. Pelo contrário, o medo nos afasta do Cristo que nós somos. Nós continuaríamos ainda mais cientes ou mais fortes na crença de que não somos o amor, não mais, que nós nos separamos do amor, que nós somos outra coisa. Então, permanecer no medo apenas nos afasta da direção do que nós somos. Entretanto, repetimos constantemente a necessidade de reconhecer o medo e enfrentá-lo sem disfarces como um passo crucial para o desfazer do ego. Então, realmente, o medo tem que ser visto, a causa dele tem que ser reconhecida, nós precisamos reconhecê-lo, mas não só ficar nisso, mas reconhecê-lo é o primeiro passo para desfazer o ego, porque o medo, ele só surge num lugar onde antes havia amor. Se há medo, é porque não há mais amor. E se não há amor, é porque nós estamos acreditando que nós nos separamos da fonte do amor, nós nos separamos de Deus. Então, precisamos sim reconhecer o medo, mas aceitar imediatamente a interpretação ou a tradução do que é o medo. O medo é só a ausência de amor. Estou acreditando que não faço mais parte de Deus, separei-me de Deus. Essa é a causa do medo, é não estar mais ciente do amor que nós somos. Há pouco foi dito que o mundo real é feito da soma de todos os pensamentos amorosos. Os pensamentos amorosos, eles nos trazem o amor, e onde há amor não há medo. O medo e o amor são opostos entre si. Onde um entra, o outro sai. Então, nós precisamos reconhecer que é medo, reconhecer que nós somos os causadores do medo. Ninguém
causou isso, a não ser nós mesmos, pela nossa interpretação equivocada, e reconhecer que precisamos agora de ajuda, e essa ajuda é do Espírito Santo, que vai nos trazer de volta a consciência de que, na verdade, nós não nos separamos de Deus, portanto, estamos no amor. E aceitando esse amor, todo medo se desfaz. Considera, então, o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros. Olha como é importante a interpretação do Espírito Santo como um pedido de cura, o quanto isso vai nos desfazer o medo na nossa mente. Tendo-te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda, ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. O próprio medo, olhem só, em vez de ser aparentemente algo que nos castiga, que nos causa sofrimento, o medo, na verdade, é só um outro pedido de ajuda. É só um pedido de ajuda, e onde há um pedido de ajuda, o Espírito Santo imediatamente leva a ajuda. Onde há um pedido de amor, o Espírito Santo imediatamente leva amor. Então, o próprio medo, ele pode ser ressignificado num pedido de ajuda, e assim é. Se não protegeres o medo, ele vai reinterpretá-lo. Então, se nós não proteger o medo, é não olhar de volta para ele, ou negá-lo, ou não querer vê-lo, fugir dele, não abri-lo para o Espírito Santo. Se nós abrirmos a nossa mente, e como que nós abrimos? Reconhecendo que são pedidos de ajuda, tanto no irmão quanto nossos. Se nós o fizermos, o Espírito Santo vai reinterpretar o medo em amor. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Então, essa reinterpretação de tudo que é ataque que vem a nós, que na verdade é só um pedido de amor do irmão, isso imediatamente cura o medo que nós temos do irmão, porque ataque produz medo. Mas o pedido de amor, isso nos leva a oferecer o amor com a visão do Espírito Santo. E isso imediatamente transforma o medo em amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados. Então, onde há medo, automaticamente vai surgir o ataque. É impossível atacar sem medo, e é impossível ter medo e não sentir vontade de atacar. Então, eles estão associados. Se apenas o ataque produz medo, e se vês o ataque como o pedido de ajuda, que de fato é, a irrealidade do medo tem que despontar em ti. Então, sempre que nós vermos no irmão um pedido de ajuda ao invés de ataque, imediatamente o nosso medo do irmão desaparece. E não tendo mais medo na nossa mente, o que desponta é novamente o amor. Pois o medo é um pedido de amor, em reconhecimento inconsciente do que foi negado. Então, nós negamos que o irmão é parte do amor de Deus, quando nós nos vemos separados dele. E isso causou medo. Agora, na nova reinterpretação, que o irmão, na verdade, está pedindo amor, está pedindo a reinterpretação de que nós somos a mesma mente, e nós não o negarmos a ele, nós saberemos novamente que somos amor. É dessa forma que a consciência do amor que está na nossa mente volta à nossa consciência. O medo é um sintoma do teu próprio sentimento profundo de perda. Quando nós pensamos que nós nos separamos do reino de Deus, nós entramos num estado de perda. E toda perda causa medo. Se ao perceberes esse sentimento nos outros, aprendes a suprir a perda, a causa básica do medo é removida.
Se cada vez que nós percebermos no outro, quando ele está demonstrando que ele está tendo um pedido de amor, e nós vermos isso nele, o próprio medo na nossa mente será removida. Através disso, ensinas a ti mesmo que o medo não existe em ti. Essa é a única forma de escaparmos do medo. Não há forma de nós escaparmos do medo olhando apenas para nós mesmos. Nós precisamos ver dentro do irmão que ele é amor. É assim que nós vamos parar de ver que nós estamos em medo. O meio de removê-lo está em ti mesmo e demonstras isso dando-o. Então, dando a interpretação do Espírito Santo, nós receberemos o amor. Medo e amor são as únicas emoções de que és capaz. A qualquer outro conflito que nós interpretamos como ódio, raiva, ansiedade, depressão, tudo vem do medo. Então, em última análise, assim como a alegria, o estado de graça, a apreciação do amor, a apreciação do irmão, isso vem do amor. Então, em última instância, a nossa mente só é possível de dois sentimentos básicos. Ela é o medo ou o amor. Então, são as únicas duas, são os dois sentimentos que nós podemos sentir. Uma no 9:6. Uma é falsa, então uma emoção é falsa, que é a do medo, pois foi feita a partir da negação. Então, como que o medo surge? Sempre que nós negamos o amor. Como que o medo surgiu na nossa mente? Se Deus não fez o medo, como que nós sabemos o que é o medo? Quando que surgiu o medo? Quando nós negamos o amor pela primeira vez. Quando nós pensamos sem o amor ou fora do reino de Deus. Quando nós pensamos em fazer algo à parte, nós negamos, como ele diz aqui, a partir da negação, nós negamos a integridade do amor. E a negação depende da crença no que foi negado para a sua própria existência. E passamos a ter uma crença de separação de Deus. Negamos o amor, passamos a ter uma crença de separação de Deus, e essa foi a causa primeira do medo. É aí que surgiu o medo. Quando nós interpretamos que nós nos separamos do amor, nós nos vimos em falta, foi aí que surgiu o medo, que sentimos medo pela primeira vez. E agora a forma de desfazer o medo é saber que, na verdade, nunca deixamos o amor, nunca saímos da mente de Deus. Ao interpretar o medo corretamente como uma afirmação positiva da crença subjacente que ele mascara, então qual é a crença que o medo mascara? Que nós nos separamos de Deus. Foi ali que o medo surgiu, na crença de separação de Deus. Qualquer medo, agora aqui no comportamento, na consciência individual, é apenas um reflexo daquele primeiro medo que é a nossa crença subjacente de que nós nos separamos de Deus. É isso que o medo significa. Então, quando nós interpretamos corretamente o medo, que ele é apenas isso, estás minando a utilidade percebida nele, tornando-o inútil. Então, quando nós interpretamos o medo, que ele apenas é uma crença de que nós nos separamos do amor, que ele é apenas o efeito que surge quando nós não nos vemos no amor, é apenas isso, o medo, ele se torna totalmente inútil. E sendo inútil, ele desaparece, ele não tem mais função na nossa mente. As defesas que não funcionam em absoluto são automaticamente descartadas. O medo, quando nós vivenciamos de fato de que o medo não tem mais utilidade para nós, porque ele era só ausência de amor, nós descartamos automaticamente. Nossa mente
larga do medo, quando ela vê que corretamente o que era o medo. O medo era só ausência de luz, ausência de amor. Aceitando de volta ao Espírito Santo, nós aceitamos de volta a luz, nós aceitamos de volta o amor. E aí o medo não tem mais nenhum papel na nossa mente, não cabe mais. E ele é descartado, ele desaparece. Assim como a escuridão desaparece diante da luz, assim o medo desaparece tão logo nós aceitamos de volta ao amor. Se elevas aquilo que o medo oculta a uma predominância clara e inequívoca, o medo passa a ser sem significado. Então, se levas aquilo que o medo oculta, o que o medo oculta? Ele oculta o amor. O medo, ele só surge quando eu penso que deixei de fazer parte do amor. Então, quando eu levo aquilo que oculto, quando eu levo o amor a uma predominância clara e equívoca, quando isso volta à minha mente de que realmente ainda faço parte de Deus, o medo passa a ser sem significado. Ele não tem mais nenhuma função. Quando volto a aceitar a expiação, quando volto a aceitar ao Espírito Santo que me diz que ainda faço parte do amor, porque é o amor que me criou. Então, o medo não tem mais significado. Negaste o poder do medo de ocultar o amor, que era o seu único propósito. Então, vejam isso. O amor, o medo não está aqui para nos fustigar, para nos castigar, para nos trazer uma consciência conflitante. O medo só tem um único propósito, seja ele a forma física que o medo toma aqui no mundo. Ele quer esconder de nós que nós ainda somos o amor de Deus, que nós somos amor. E quando nós negamos o fato, aquilo que nega o amor, o medo simplesmente deixa de ter propósito. O véu com o qual encobriste a face do amor desapareceu. Esse véu é o medo. Sempre que nós desnudamos o medo, quando nós vemos ele, que ele apenas era uma crença equivocada de separação, a qual nós tivemos medo e aceitamos como verdadeira, mas agora nós aceitamos a interpretação graças à interpretação do Espírito Santo, que nós ainda somos unos a Deus, então a luz está dentro de nós, o amor está dentro de nós, então nós somos o amor, essa é a nossa realidade. Se a nossa realidade ainda é amor, o medo simplesmente desaparece, porque ele não tem mais função na nossa mente. Se queres olhar para o amor, que é a realidade do mundo, e esse é o mundo real é composto somente de amor, o que poderias fazer de melhor, além de reconhecer em todas as defesas contra ele o apelo subjacente por ele? Então, se realmente eu quero ver o amor, eu quero voltar a lembrar de quem eu sou, eu quero despertar para o Cristo que eu sou, que melhor forma que eu tenho de chegar a esse estágio, que não seja olhando através de todas as defesas para um pedido de amor. Agora, reinterpretando que realmente o medo, ele pode me fazer lembrar do amor, graças a olhar para a origem do medo, que é irreal. É assim que eu vou lembrar do amor. E como poderias aprender melhor a realidade do amor, além de responder a esse apelo dando amor? Então, e como é que eu posso dar amor? Olhando com o Espírito Santo, dando a interpretação do Espírito Santo ao irmão. A interpretação que o Espírito Santo faz do medo o dissipa, pois a consciência da verdade não pode ser negada. Assim, o Espírito Santo substitui o medo por amor e traduz o erro em verdade. E assim tu aprenderás com ele como substituir o teu sonho de separação pelo fato da unidade. Então, tudo que nós precisamos
realmente é responder ao pedido de ajuda do irmão e saberemos novamente. Nisso, o Espírito Santo reinterpreta o medo em amor. Saberemos que somos amor, pois a separação é apenas a negação da união, e corretamente interpretada, atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Então, se eu neguei a união, isso apenas atesta que, na realidade, antes da negação, eu já fui união. E é assim que voltarei a saber da união. Então, a interpretação do medo ou da separação é apenas um reconhecimento de que, se eu pude separar, é porque antes de separar, eu já fui una, eu já fui o amor. Então, se há medo, é porque antes do medo já havia amor, e eu posso voltar a saber do amor graças a reconhecer que agora há medo, mas que o medo, ele é apenas um pedido de amor. Então, é assim que o medo é um meio para a nossa cura, porque o medo, ele é um fruto de onde não está o amor presente. Mas se apenas não está o amor presente, basta me abrir para o amor e tudo estará curado. Então, é dessa forma que o julgamento do Espírito Santo cura a nossa mente, desfaz o medo e traz a verdade de volta à nossa consciência. E isso pode e deve ser praticado em cima de casos específicos, porque a nossa mente ainda é específica. Nós ainda não estamos prontos para uma generalização total. Então, dentro daqueles casos específicos que nos incomodam, ao invés de acreditar no incômodo, nós passarmos a ver um pedido de amor e aceitarmos ao amor, dar essa visão do Espírito Santo, que reconhece que, na verdade, o amor nunca esteve ausente, foi apenas uma ideia equivocada, uma crença de que nós nos separamos do amor. É dessa forma que a nossa mente vai voltar a saber da verdade, através de casos específicos, e assim, de caso em caso, de passo a passo, a nossa mente será curada graças ao julgamento do Espírito Santo. E é isso que tínhamos para hoje nessa sessão, nessa primeira sessão do currículo do Espírito Santo. Na próxima semana, o caminho para lembrar-se de Deus. E nós estamos aqui na interação. Hoje foi um pouco mais longo, novamente, mas isso aqui realmente nós estamos tratando da nossa real vontade, que é aceitar a cura. Por isso que nós olhamos para isso sem pressa, para que possamos internalizar isso e praticar, porque a paz da nossa mente depende disso. Alguém tem algo ainda agora para trazer aqui na interação? Alguma dúvida? Ou quiser trazer algum depoimento? Não? Então eu vou encerrando aqui a nossa gravação do nosso estudo, com o coração em gratidão por podermos permitir que o Espírito Santo traduza todo o medo em amor, bastando nós aceitar a interpretação de ataque, onde antes víamos ataque, pedido de amor. É dessa forma que a cura vem para a nossa mente, para a nossa para o nosso cotidiano e para a nossa paz, para o retorno da paz da nossa mente.